Muito bem, um feliz sábado a você que está aqui hoje na igreja do NASP. É um prazer muito grande eu poder estar aqui e ter a oportunidade de poder falar com você e de apresentar a mensagem. Antes de entrar no sermão, eu gostaria de gastar 3 minutos com 2 anúncios. Primeiro deles, eu quero agradecer vocês. Sábado passado, no segundo culto, foi a apresentação do Gregory. Alguns não puderam estar aqui, estavam tendo outras atividades. Eu trouxe aqui 3 fotos para você ver. Na esquerda ali é o meu papi, minha mãe. Na sua outra ponta, na sua ponta direita, o pastor Wilson e a minha sogra, Dona Eunice. Foi uma apresentação muito bonita, ele falou, ele é pastor da igreja de Taboão da Serra. Pequeno Gregory, já que tinha passado a noite em claro, na hora da apresentação ele dormiu o tempo todo. É sempre assim, tá grande, gente. Já está com 6,5 kg. E todo mundo diz, nossa, seu filho com 3 meses e 10 dias já está com 6,5. Eu falei, ele é grande como o pai. Já dá para saber como ele vai chegar e onde vai chegar. E aí o momento de apresentar para a igreja, foi um momento muito gostoso, muito bonito. Eu de fato estou muito feliz. Querida igreja, eu quero agradecer você, eu tenho recebido muito carinho de vocês e seria ingratidão da minha parte não expressá-la em público. Desde que o Gregory nasceu, eu não comprei uma fralda ainda. É verdade, eu choro demais. Daniel gosta de dizer isso, que eu choro demais. E são muitos presentes, são muitas fraldas. Eu ainda não comprei roupas para o Gregory. O povo sempre me presenteia, às vezes eu chego na minha sala, tem um presente lá, e eu quero agradecer. Eu me sinto muito amado, muito querido por esta igreja. Eu percebo de que vocês torcem, não só por mim, mas pela minha família. E eu gostaria de expressar a minha gratidão por ser um dos pastores desta igreja. Muito obrigado pelo seu carinho. Eu lamento às vezes não poder corresponder à altura, mas saiba de que sempre eu oro por você, eu oro por esta igreja, e eu peço para que Deus ele dê em dobro a todo o carinho que você tem demonstrado, não só comigo, mas com os outros pastores também. Que Deus ele possa te abençoar ricamente. Um segundo recado, gente, é sobre pequenos grupos. Faz tempo que eu não falo de pequenos grupos, né, gente? Pois é. Depois que entrou aquela lei do silêncio, eu me limito agora a falar nos dias do meu sermão. Como eu prego pouco, então, poucas vezes você tem ouvido falar de pequenos grupos. A nossa igreja ela está com 96 pequenos grupos. 96. A coisa está andando, está indo muito bem. Nós temos mais de 700 pessoas participando deste ministério. Nós estamos com um novo site. O site é www.igrejonasp.com/pequenosgrupos. Neste site você vai encontrar vários materiais, muita coisa boa, uma explicação do projeto. Ele está um site muito dinâmico. E dentro do site ele apresenta propostas dos nossos pequenos grupos. Algumas pessoas ainda não entenderam. O objetivo da igreja do NASP é desenvolver pequenos grupos baseando-se nessas 4 áreas. Os pequenos grupos ele tem que dar um suporte espiritual para o membro da igreja, um suporte físico, um suporte mental e um suporte social. Esta é a nossa finalidade dos pequenos grupos. Não é simplesmente montar um grupo para que ofereça algo espiritual. Não apenas isto. Nós podemos oferecer muito mais do que isto. Vou lhe dar um exemplo. Terminou domingo passado. Nós lançamos um pequeno grupo e o objetivo deste pequeno grupo era treinar professores para entrar na rede pública. Durante 3 semanas saiu este recado no boletim. Aqueles que lá estiveram viram que foi uma bênção. A organização ela ficou por parte de pessoas que já são concursadas e que trabalharam neste processo seletivo e que entende alguns jeitinhos para que você pudesse passar e ao mesmo tempo conhece bem a prova que será aplicada em todo o estado de São Paulo. Isto foi apresentado para a igreja durante 3 semanas. Nós tínhamos participando do projeto cerca de 70 pessoas, adventistas do NASP, umas 10. O nosso objetivo é ajudar você. A nossa prioridade é você. É por isso que você precisa ler o boletim. Nem tudo será apresentado aqui da frente. Infelizmente, se você não vier, esta vaga será preenchida por outras pessoas. A nossa igreja ela tem apresentado tantas coisas boas e muitas vezes a nossa membresia ela acaba não participando. Por exemplo, no sábado passado, à tarde, nós tivemos uma palestra 3h30 com a doutora Vilma sobre o pânico, apresentando a dificuldade que o indivíduo ele tem quando acaba tendo transtorno relacionado ao pânico. E isso foi muito bom, foi muito interessante, foi muito positivo. E tudo isso é feito para você. E isto é realizado pelos ministérios de pequenos grupos.
O Ministério de Pequenos Grupos, ele serve para apresentar palestras em todas essas áreas, para ajudar você a entrar no mercado de trabalho, para melhorar o seu relacionamento familiar, para ajudar você espiritualmente, para te ajudar em todos os aspectos. E é por isso que você é convidado a participar. Tem aqui uma explicação, depois você dá uma acessada no site para você entender. O site está muito fácil. Se você entrar na parte do encontre o seu grupo, você vai ver uma ordem dos grupos. Por exemplo, você clica no grupo de jovens e vai aparecer uma listagem de todos os grupos de jovens que a nossa igreja tem. Você clica na parte de idosos e você vai ver todos os grupos de idosos que a nossa igreja tem, que são 3. Você clica na parte de adultos e você vai ver ali a listagem. Vale a pena você dar uma conferida. Na última parte ali, fazer uma propaganda minha, tem a parte de sermões. Todos os sermões que eu prego aqui na igreja do NASP, eles estão no site. De repente teve um sermão ou outro aí que você apreciou, que você gostou. Vale a pena você entrar lá e eu tenho certeza de que isso vai servir muito para a sua vida. Todo o material que aqui tem neste site, eu tenho certeza que ele vai lhe ajudar. E isso tem ajudado igrejas não só no Brasil, como igrejas do exterior, de outros países. O povo tem feito contato conosco, pedindo algumas dicas e pedindo o nosso material, justamente para que isso possa crescer e abençoar toda a igreja. Tudo bem? Maravilha, querida igreja. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Neste momento que vamos abrir a Tua palavra, que o Senhor fale conosco. Use-nos poderosamente e que unicamente o Teu nome seja honrado e glorificado nesta manhã. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém. Amém. No mundo em que nós vivemos, a correria ela predomina. Parar um dia da semana para poder adorar a Deus e simplesmente descansar parece loucura. O nosso mundo ele é movido pelo materialismo. Sempre você tem que ter um pouco mais. E você nunca pode se contentar com aquilo que você tem. As pessoas que ouvem e que nos conhecem, pelo fato de guardarmos o sábado, elas acham isso uma loucura. Se eu posso ganhar dinheiro neste dia, por que então ficar parado? E algumas pessoas até nos chamam de preguiçosos. O sábado ele é um elo que Deus ele fez com a humanidade. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 20. Ezequiel, capítulo 20, versículo 20. No seu boletim existe um resumo do sermão. Não é o esboço, é apenas um resumo de tudo aquilo que será dito, para que você possa então levá-lo consigo e aproveitá-lo na sua vida. Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Este texto ele é muito claro e ele é enfático. Ele diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. A Bíblia é muito clara em apresentar de que o sábado ele é um sinal entre Deus e o seu povo. Deus ele colocou uma marca em seu povo. E de acordo com a Bíblia, esta marca é o sábado. O sábado não é o mandamento mais importante da Bíblia. Todos os mandamentos eles são importantes. Contudo, o sábado ele tem um diferencial, porque qualquer outro mandamento eu posso fazê-lo sem conhecer a Deus. Eu conheço pessoas que não creem em Deus e no entanto não matam. Eu conheço pessoas que não se relacionam com Deus e não roubam, não praticam adultério. Eu conheço filhos que respeitam os pais e não frequentam a igreja. Eu conheço pessoas que são ateus, mas não chamam o nome de Deus em vão, nem citam o nome de Deus em momento algum em sua vida. Os outros 9 mandamentos eu posso praticá-lo sem ter um relacionamento com Deus. Porém, o sábado, ele é decisivo, porque para obedecê-lo é preciso ter um relacionamento com Deus. O sábado não é simplesmente um dia onde eu paro de fazer coisas, um dia onde eu deixo de trabalhar. O sábado é um momento que Deus escolheu para abençoar a minha vida. É um dia de adoração. E para guardar o sábado, eu preciso sair de onde estou e vir adorar a Deus.
O sábado representa adoração. É por isso que, se o indivíduo não tem um relacionamento com Deus, ele não consegue guardar o sábado. Ele só guarda o sábado corretamente se ele tem um relacionamento significativo com Deus. É interessante que quando Deus ele pede para nós nos lembrarmos do sábado, Ele pede na verdade para que nós nos lembremos dele. O mandamento diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Na verdade é: lembra-te de Deus, porque se você se lembrar de Deus, você vai se lembrar do sábado. Se você se lembrar do sábado, automaticamente você vai se lembrar de Deus, porque o sábado representa adoração, e este é o selo entre Deus e a humanidade. No livro de Apocalipse é nos apresentado de que por fim Deus irá selar o seu povo, e o selamento de Deus será justamente com a guarda do sábado. Amigos, o que mais me preocupa em relação à guarda do sábado é que algumas pessoas elas guardam o sábado como se o sábado ele fosse um feriado. E o meu objetivo nesta manhã é apresentar para você este contraste. O sábado não é um feriado. O sábado é o dia que Deus escolheu para abençoar a minha vida e para me santificar. O sábado ele é um elo entre Deus e a humanidade, é um selo. Alguém pode se perguntar: mas pastor, por que Deus ele foi escolher como elo, como selo, como sinal um dia? Parece tão ilógico, mas na verdade é uma lógica muito interessante. 3 pontos. Primeiro deles: o sábado ele é um tempo universal, e ele está em toda parte. Todo mundo tem a oportunidade de guardar o sábado. Ele é universal, está no mundo todo. Por isso Deus escolheu. Segundo ponto: o sábado ele tem um tempo, e o tempo é imaterial, está além do espaço e da matéria. Deus poderia escolher um objeto para servir de sinal entre ele e a humanidade. Por exemplo, nós que somos casados, nós temos um objeto que serve como sinal, que é a aliança. Mas é um objeto meu e da minha esposa. Se a marca de Deus fosse um objeto, talvez nem toda a humanidade teria acesso a este objeto. Mas como Deus escolheu um dia, e o dia sendo imaterial, este dia está à disposição de toda a humanidade. Ninguém pode reclamar dizendo: eu não vi e eu nunca ouvi falar de que existia o sábado. No mundo inteiro existe o sábado. Terceiro ponto: o sábado ele foi escolhido como selo, porque o tempo ele vem sem você pedir. O tempo ele vem de maneira automática, sem você esperar. O tempo ele vem, você fazendo alguma coisa ou não fazendo, o tempo ele vai vir. E é por isso que Deus ele escolheu o sábado para ser este elo entre ele e a humanidade. Mas muitas pessoas têm perdido bênçãos por não guardarem o sábado da maneira correta. Convido você agora a ir comigo no livro de Gênesis. Vamos à origem. A primeira vez que o sábado é mencionado na Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Em minha Bíblia diz assim: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e neste dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Amigos, aqui a Bíblia apresenta as 3 dimensões do sábado. O sábado foi um dia que Deus descansou, um dia que ele abençoou e um dia que ele santificou. Para guardar o sábado de maneira correta, eu preciso estar atento a estas 3 palavras: descansar, abençoar e santificar. Quando a Bíblia apresenta a ideia de que Deus descansou neste dia, o descanso é um sinal que Deus colocou entre nós seres humanos. O descanso é para nós seres humanos, é a minha relação comigo mesmo. O descanso representa isto. Quando a Bíblia diz de que Deus santificou o sábado,
A santificação representa a relação entre Deus e os seres humanos. Só Deus é que pode nos santificar. Nós não podemos nos santificar e nem santificar a outras pessoas. Portanto, representa a minha relação com Deus. Terceiro ponto, a Bíblia diz que Deus abençoou este dia. Quando a Bíblia apresenta isso, ela apresenta uma terceira relação. Abençoar significa a minha relação com o próximo. Neste dia, Deus ele quer que eu abençoe outras pessoas. Mas para eu abençoar outras pessoas, eu preciso receber de Deus as suas bênçãos. E uma vez que Deus me abençoa, eu sou um conduto de bênçãos a outras pessoas. Isso quer dizer que para o sábado ser guardado de maneira correta, é preciso eu ter uma relação comigo mesmo, uma relação com Deus e uma relação com o próximo. Eu gostaria de detalhar estes 3 pontos. Primeiramente falando sobre a santificação. Em Ezequiel capítulo 20, nós vamos folhear bem a Bíblia. E você vai ser convidado a ser ágil nesta manhã. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Aqui uma outra ideia sobre o sábado. O porquê que o sábado representa este elo entre Deus e a humanidade. 20, versículo 12. Em minha Bíblia diz assim: também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. O dia de sábado é o dia que Deus escolheu para santificar a minha vida. Por mais que você não perceba, o simples fato de você vir a este local, ao entrar aqui e adorar a Deus, Deus ele toca na sua vida. Deus ele transforma a sua vida e Deus santifica a sua vida, porque você precisa da santificação. Paulo vai dizer em Hebreus capítulo 12, versículo 14, de que sem a santificação ninguém verá a Deus. Para ir aos céus eu preciso ser santo. E o dia que Deus escolheu para me santificar como um todo é justamente o sábado. E isto que Deus deixou muito claro para o povo de Israel. Ele disse assim: olha, eu te dei os meus sábados, eles vão servir de sinal, para que vocês soubessem que sou eu o Deus que santifico a sua vida. O dia de sábado representa a minha relação com Deus. É interessante que no sábado a minha adoração, ela não pode ser uma adoração isolada. No dia de sábado a minha adoração precisa ser coletiva e isolada. Eu tenho que ter um momento a sós com Deus e eu preciso ter um momento em comunidade. Se eu tenho apenas um momento em comunidade, isso não está correto e eu não estou guardando o sábado. Se eu tenho apenas um momento isolado, isso não está correto, eu não estou guardando o sábado. Salvo algumas necessidades que o indivíduo às vezes não pode ver relacionado à saúde. Tratando um pouco mais sobre o descanso, que representa a minha relação comigo mesmo, Isaías capítulo 58, versículo 13 e versículo 14. Eu gostaria de ler este texto na Bíblia Viva. Na Bíblia Viva traz uma ideia forte, e eu gostaria de apresentar esta ideia a você. Ouçam com atenção. Se vocês guardarem o meu dia de descanso, sem correr atrás de lucros e divertimentos no meu santo dia, se vocês tiverem verdadeiro prazer no meu descanso e disserem: este é o dia do Senhor, se vocês honrarem ao Senhor em tudo o que fizerem, não procurando fazer a sua própria vontade, nem falando o que não presta, então o Senhor será a sua alegria. Eu mesmo os ajudarei a vencer todas as dificuldades e ter vitória e glória na terra. Vocês receberão todas as bênçãos que eu prometi a Jacó seu pai. Eu mesmo, o Senhor, estou fazendo essas promessas. A Bíblia aqui, amigos, aqui a Bíblia apresenta a ideia de que o sábado precisa ser um dia prazeroso. Contudo, muitas vezes quando eu analiso o meu sábado, eu fico preocupado, porque nem sempre o nosso sábado é prazeroso. Às vezes quando começa o sábado, a nossa ansiedade é para que chegue logo domingo. E eu me lembro quando eu era mais novo, um adolescente, eu fazia contagem regressiva. Para mim um sábado era um dia muito monótono. Não pode isso, não pode aquilo outro, haviam muitas regras.
E eu me lembro que a partir das 4 horas, quando o pôr do sol era 5h30, eu começava a contar. Falta 1h30. E eu contava, faltam 1 hora. Faltam 30 minutos. 28 minutos, 27 minutos, faltam 10 minutos, 5 minutos, e eu pegava a lição da escola sabatina, porque na lição da escola sabatina havia o horário do pôr do sol, e eu contava 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, acabou! E eu comemorava, e quando eu estava me preparando para sair de casa, minha mãe se aproximava, e meus pais tinham a seguinte ideia, eu não sei onde descobriram isso, mas eles tinham essa ideia: o sábado terminou, mas você precisa esperar que os anjos voltem para o céu. A minha pergunta é: quanto tempo mais? Quanto tempo os anjos vão levar até subir para o céu? Pode ser rápido, não precisa enrolar muito. Aquilo representava para mim um sufoco. Eu não tinha alegria na guarda do sábado. Às vezes nós guardamos o sábado como se o sábado fosse uma maldição para nós seres humanos. E a nossa alegria por chegar o domingo é muito grande, como se nós estivéssemos libertos. E sabe o que mais me entristece? O sábado não é um dia que eu guardo simplesmente fisicamente. O sábado é um dia que eu preciso estar conectado com Deus espiritualmente. Se eu não tiver o espírito sabático, por mais que eu tenha as ações sabáticas, isso quer dizer de que eu não guardei o sábado. Vou dizer de novo, para que você não se perca. Eu posso ter as ações sabáticas, que é não trabalhar, talvez vir à igreja e cumprir todos os requisitos. Mas se eu não tiver um espírito sabático, Deus não aceita o meu sábado. É preciso estar conectado. É preciso estar ansioso. Ansioso não para que o sábado termine, mas ansioso para ter uma relação com Deus neste dia. Amigos, o sábado é um dia que Deus ele deu para nós nos descansarmos. Em outra linguagem da Bíblia, ela vai dizer de que o sábado ele será um dia deleitoso. Algumas pessoas elas confundem esta palavra e elas imaginam a ideia de que o sábado será um dia deitoso. Isso está errado. E eu gostaria de dar um recado a você. O sábado ele é muito mais santo do que você imagina. O dia de sábado Deus não escolheu simplesmente que eu parasse de trabalhar. Ele pede para que eu não trabalhe em coisas seculares, justamente para que eu tenha tempo de executar algumas ações para Deus. O dia de sábado ele não deve ser guardado numa cama. E aqui vai um recado para os nossos amigos internautas. A internet, ela surgiu para nos ajudar. Pelo menos esse é o propósito nosso da igreja da Unasp. O objetivo de nós transmitirmos o culto é ajudarmos pessoas que não têm a possibilidade de vir à igreja porque estão acamadas ou com alguma dificuldade física, pessoas que estão em outros países, pessoas que por um motivo ou outro não podem vir à igreja. Ouça com atenção. Se você ao levantar na sua casa um dia e por estar muito cansado falar: hoje eu não vou à igreja, eu vou assistir o culto pela internet, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. E isso não é guardar o sábado, porque adorar a Deus inclui uma adoração em comunidade e uma adoração isolada. Mas eu não posso adorar sozinho em minha casa? Esta pergunta eu gostaria de fazer para Jesus. Porque Jesus, de acordo com o livro de Lucas, capítulo 4, versículo 16, diz que era seu hábito, todos os sábados, ir à sinagoga, ir à igreja da época. Será que Jesus, ele dependia da igreja para ter uma relação com Deus? Ele já não era o filho de Deus? Ele não poderia ter uma relação isolada com Deus? Porque Jesus fez questão de todos os sábados estar presente na sinagoga, na igreja? Porque Jesus entendia de que a adoração não é algo que eu faço somente isolado. Eu preciso render a Deus um culto em comunidade. O objetivo da internet não é nos isolarmos, é resolver um problema. Se por algum momento você resolver em casa porque você está cansado, está errado. E isso não é guardar o sábado. Pastor, mas eu estou cansado. O ano passado nós fizemos uma série sobre os 10 mandamentos. E o pastor Itaniel, ele pregou um sermão sobre o sábado. E neste sermão ele disse uma frase que me chamou a atenção. E esta frase me deixou preocupado. Ele disse assim: Deus ele pede para nós guardarmos o sábado, e isto é correto. E durante toda a semana nós corremos dia e noite. E no final, quando o sábado chega, nós estamos tão cansados. E então ele disse essa frase: e nós oferecemos a Deus só o bagaço. Eu disse o seu nome porque se eu falar isso eles vão me criticar lá fora. Mas usando o seu nome eu sei que eles não vão lhe chamar a atenção, ok?
Isso é uma realidade, gente. Algumas pessoas, elas se acabam tanto durante a semana, que oferecem a Deus só o bagaço, só o pó. E aí no dia de sábado não aguentam nada, não conseguem fazer mais nada porque estão cansadas. Este não é o objetivo. Sexta-feira é um dia de preparação. E é preciso que eu ofereça a Deus o meu melhor. O dia de sábado não é o objetivo do sábado que eu fique dormindo. Eu tenho que oferecer a Deus alguma coisa. Aí algumas pessoas dizem assim: ah, pastor, mas o sábado é o dia da família. Então eles fazem o seguinte, olha como eles tentam burlar a lei. Pela manhã estão à igreja, à tarde eu vou dedicar à minha família. Tá bom, isso é certo. O sábado você deve dedicar à sua família. Só que quando eu vou conversar com alguns juvenis e cujos pais dizem de que dedicam o sábado para a família, eles dizem: ah, meu pai fica dormindo a tarde toda. Eu digo: bem, o indivíduo ele disse que iria dedicar o sábado para a família. Dedicar para a família eu entendo que é o momento que você vai ter com a sua esposa e com os seus filhos. Se o seu sábado à tarde é feito desta maneira, mesmo que você não venha à igreja, isso está correto. Se você dedicar para poder conversar com seus filhos, para poder ensiná-los alguma coisa relacionada à Bíblia, para passear com eles na natureza, ensinando princípios bíblicos, isto é correto. Mas se você usa a desculpa de que está separando o sábado para a família e passa a tarde toda dormindo, isso está errado e você não está guardando o sábado. Amigos, o maior medo que eu tenho como pastor da igreja adventista é que nós estejamos nos iludindo, pensando que estamos guardando o sábado e não estamos guardando coisa nenhuma. Esse é meu maior medo, porque Deus ele vai selar o seu povo com a guarda do sábado. E eu fico me perguntando se este povo serão os adventistas do sétimo dia. O sábado ele tem essas três dimensões. A primeira dimensão é a minha relação comigo mesmo, descansar. Mas isso não quer dizer que eu tenha que dormir o dia todo. A segunda relação, santificação, a minha relação com Deus. O sábado deve ser o dia que você mais lê a Bíblia, mais lê livros religiosos, tem um contato melhor com Deus. Terceira relação do sábado, abençoar. O dia de sábado Deus escolheu para que você pudesse abençoar a vida de outras pessoas. Uma vez que você fica isolado em sua casa, apenas dormindo, você deixa de abençoar outras vidas. Deus ele quer que você visite o doente, visite o órfão, o idoso, que você faça o bem para outra pessoa. Aí você diz: pastor, mas eu estou trabalhando, e a Bíblia diz que eu não devo trabalhar. Sabe, a Bíblia menciona que Jesus fez 5 curas do dia de sábado, 5 curas. Algumas dessas curas vão ser repetidas em outros evangelhos, mas foram 5 curas. E certa vez lhe questionaram sobre a validade do sábado, e disseram: Jesus, por que você faz isto? E eu gostaria de ver a resposta de Jesus, Evangelho de João. Vamos agora ao Evangelho de João. Capítulo 5. Versículo 16 e 17. Diz assim: e os judeus perseguiam Jesus, porque faziam estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Eu quero dizer para você nesta manhã, de que o sábado é um dia de trabalho. E Jesus ele foi muito claro em dizer isso. Ele disse: olha, desde que Deus criou o mundo, Ele só trabalha, e eu também só trabalho. Contudo, o trabalho de Jesus era um trabalho espiritual. Não era um trabalho que ele pensava em si, ele pensava em abençoar outras pessoas. O meu sábado só será completo se eu abençoar a vida de outras pessoas. E a pergunta que eu faço para você é: como tem sido o seu sábado? É um dia que você cumpre tabela no sábado pela manhã, chega às vezes 11 horas para o segundo culto, ou meio-dia, pronto, estou com a consciência tranquila, guardei o sábado. Isso não é guardar o sábado, não é, amigos, não é guardar o sábado. Vir à igreja não é sinônimo de guardar o sábado. Não trabalhar não é sinônimo de guardar o sábado. O sábado é muito mais profundo do que isso, amigos. E aí entra a minha preocupação. Será que estamos iludindo? Recentemente eu li este livro do pastor Alberto Tim, O Sábado na Bíblia. E este livro apresenta essas inquietudes que eu estou lhes apresentando. Será que ainda somos o povo do sábado? Eu sou adventista de berço, e ao longo da minha história, eu me lembro que durante um período,
Nós fomos conhecidos como o povo da Bíblia. Sabíamos tudo de Bíblia, qualquer texto bíblico. Hoje nós não somos mais considerados o povo da Bíblia. Quando a gente participa em algumas salas e alguns comentários que nós ouvimos, isso às vezes nos entristece porque demonstra que o indivíduo conhece muito pouco de Bíblia. Quando a gente faz um programa aqui como Let's Talk, para os jovens nos questionarem em relação a algumas coisas, há algumas perguntas tão primárias, que se o indivíduo ele lesse, ele já teria esta resposta. Nós não somos mais o povo da Bíblia. Durante o tempo nós fomos conhecidos como o povo da boa música. Nós éramos conhecidos como o povo da boa música. A música adventista era uma música diferenciada. Hoje em dia, quando você ouve algumas músicas adventistas, você não sabe se é adventista, se é MPB, se é bossa nova. Alguns cantores, que ao invés de procurarem a inspiração na Bíblia, procurem cantores seculares. Recentemente eu vi um cantor adventista que fez uma tradução de uma música da Celine Dion. Cantor famoso. Mas eu não quero falar sobre música. Eu só quero repartir com você a minha preocupação. Já não somos mais o povo da Bíblia. Não somos o povo mais da boa música. Antigamente nós éramos o povo da alimentação diferenciada. Quando alguém ouvia falar de que éramos adventistas, vocês não comem carne de porco e não bebem café. Na atualidade só estamos em não comer mais a carne de porco. O café já foi aceito por muitas pessoas. Algumas pessoas até nos questionam: pastor, mas e a igreja? A igreja agora está permitindo? Eu falei: não, a igreja nunca permitiu. A igreja ela continua com a mesma posição. Algumas pessoas é que perderam o interesse de agradar a Deus em todos os aspectos de sua vida. A igreja não mudou e aquilo que nós cremos continua sendo o mesmo. Antigamente nós éramos conhecidos como um povo distinto. O nosso trajeto era diferenciado. As nossas mulheres não usavam brincos, joias, colares. A pintura era bem discreta. Recentemente eu fui pregar numa igreja grande aqui de São Paulo. E a porta cumprimentando todo mundo, eu olhei para uma irmã e disse: irmã, muito obrigado por ter vindo, que Deus possa te abençoar. Espero que você tenha gostado do sermão. Ela estava toda bem enfeitada. E a irmã disse assim: não, pastor, eu sou adventista. Você é adventista? Sou, há mais de 10 anos. Eu falei: uau, me diga qual foi o pastor que ele batizou. Preciso dar um ensino bíblico para esse pastor. A nossa igreja não mudou, povo. Nós não mudamos. Aquilo que criamos continua sendo a nossa crença. Algumas pessoas é que perderam o desejo de agradar a Deus em todos os aspectos de sua vida. Este é o grande problema. E nós estamos nos iludindo, pensando que estamos agradando a Deus e não estamos. Já não somos mais o povo da Bíblia, já não somos mais o povo da boa música, já não somos mais o povo da alimentação diferenciada, não somos mais o povo que você olha e sabe que ele é um adventista fisicamente. A nossa maneira de se vestir era diferente, você sentia algo diferente na pessoa. Não temos mais isto. A única coisa que nos sobrou foi o sábado. E a minha dúvida continua sendo: será que ainda somos o povo do sábado? Me entristece ao saber de que há membros que no dia de sábado frequentam shopping. Me diga, o que um membro adventista vai fazer no shopping no dia de sábado? Me diga, passear? Refletir na salvação? Me digam, e eu mudo de ideia. Há muitas pessoas que ainda gostam de assistir programas seculares, futebol, Copa do Mundo. Se Jesus voltar numa Copa do Mundo, aí eu vou acreditar que 144 mil vão ser literais. Vou acreditar. Leitura de jornais seculares. Há algumas práticas que nós precisamos melhorar. Amigos, há algumas coisas que é de cunho pessoal. Será que frequentar um restaurante dia de sábado ele é errado? Para quem não está acostumado a jejuar, realmente é um desafio tremendo. Se você não aprender a se controlar hoje, chegará um dia em que nós teremos um tempo de angústia. Se você cede a qualquer fome que você tem, eu não posso segurar, e eu não consegui me preparar na sexta-feira à noite. Um dia em que nós formos perseguidos, e que só poderemos comprar se tivermos a marca da besta, ou a declaração de que o domingo é o dia do Senhor. Pessoas que não aprenderam a se controlar hoje, vão ser as primeiras a ceder. Precisamos rever os nossos conceitos em relação ao sábado. Eu me lembro que um dia desses, eu fui almoçar com a minha mãe, e eu falei assim, quando terminou o almoço, 2 horas, ela já toda arrumada, preciso sair. Mãe, onde você vai? Eu vou no médico. Mas por que você vai no médico hoje? Você é sábado. Durante a semana eu não pude ir.
Mas por que? Minha chefe falou que se eu fosse durante a semana, ela iria descontar o meu salário. Mas por que você vai hoje? Eu vou fazer um exame de rotina. Mãe, vai outro dia. Não, mas se eu for, eu vou perder o meu salário. Falei, mãe, quer dizer então que você prefere ganhar o seu salário e perder a sua salvação? Você não está nem preocupado com a opinião de Deus. E olha que a minha mãe é uma mulher de Deus, me ensinou os caminhos do Senhor. Aí minha mãe disse assim, fica tranquilo, o meu médico, os enfermeiros de lá são todos adventistas. Eu não sei, gente. Eu ainda desisto. Falando nisso, gente, Daniel está suplicando para não desistir. Povo do Senhor, essa questão de trabalhar no dia de sábado na área da saúde, ela não tem sido muito bem discutida. Deu 10 horas, mas eu vou gastar 5 minutos para dar esse recado para você. Esta questão de trabalhar no dia de sábado na área da saúde não tem sido tão apresentada como de fato ela é. Eu digo isso como conhecedor de causa. A minha esposa é enfermeira. Então vou dizer de algo que eu acredito e que eu conheço. A minha esposa, ela formou-se em 2003. Trabalhou 1 ano na África do Sul como voluntária na área da saúde. Desde 2005 até hoje, minha esposa ela nunca trabalhou num dia de sábado. Por uma decisão pessoal. Ela decidiu de que o sábado é o dia que ela precisa vir à igreja e precisa desempenhar uma função dentro da igreja. Minha esposa ela sempre vai um pouco mais além, ela é maravilhosa. Ela decidiu que o sábado é do Senhor e que o domingo é o dia que ela fica só dormindo. Então ela disse assim, eu só vou trabalhar de segunda a sexta. Eu falei, maravilha, amor. E ela falou, qualquer coisa você aguenta as pontas. Eu falei, vamos ver se a gente aguenta as pontas. E em relação a isso, ela decidiu não trabalhar no dia de sábado. Existe um material da Conferência Geral, e me espanta, porque este material é de 1986. Chama-se Guidelines for Sabbath Observance. Este material está no seu boletim, no resumo do sermão embaixo, está escrito assim, se você quiser saber um pouco mais sobre o sábado, acesse este material. Tem um link que eu quero desafiar você a acessá-lo. O material está em inglês, eu fiz uma tradução, diga-se de passagem, uma tradução muito meia boca, mas serve. Se você precisar desse material em português, me peça, eu vou lhe passar. Aqui existem todas as diretrizes em relação à guarda do sábado. E de maneira muito clara, a igreja adventista, ela se pronunciou em relação à obra na área da saúde no dia de sábado. A igreja ela já se manifestou. Eu quero, antes de apresentar a manifestação de Jesus, a manifestação da igreja, apresentar 3 pontos. Algumas pessoas que trabalham no dia de sábado, antes de eu contar uma história. Um dia desses, um pastor me disse assim, que ele foi fazer uma entrevista pastoral com um casal da igreja, estavam preparados para casar. Ele estava naquela igreja há 6 meses. E na hora da entrevista ele disse assim, irmão, mas eu não conheço você, eu nunca te vi aqui. Ele disse, gozado, pastor, eu também não te conheço. Ele falou, poxa, mas você é membro dessa igreja? Sou. Mas por que não te vejo? Ele disse assim, pastor, eu trabalho no hospital e como eu vou casar, eu preciso economizar mais dinheiro e preciso trabalhar mais. Então, já 6 meses que eu estou trabalhando todos os sábados, para que eu possa ter dinheiro e conseguir casar. Isto é o que alguns membros da área da saúde pensam. 3 princípios de Jesus que curavam no sábado. É inquestionável. Jesus curava no sábado? Curava. Porém, analise, primeiramente, todas as curas que Jesus fazia, Jesus ele não era pressionado para fazer isto. Ou faça, ou você vai ser mandado embora. Jesus fazia isto como sendo um voluntário. Número 2, Jesus não recebia nenhum dinheiro e nenhum salário para efetuar uma cura no dia de sábado. Terceiro, o fato de Jesus curar alguém no dia de sábado, isto não o atrapalhava na sua adoração a Deus. Ele podia frequentar a sinagoga numa boa, tranquilo. Se alguém estivesse mal, ele poderia fazer a cura. Mas não atrapalhava a sua comunhão com Deus. O problema é que algumas pessoas que trabalham na área da saúde não conseguem vir à igreja. E quem perde com isso são elas mesmas. Aí você diz, pastor, mas nós precisamos de enfermeiros e de médicos nos dias de sábado? Precisamos. E ouça bem, eu não sou contra trabalhar no sábado na área da saúde. Porém, é preciso levar em consideração alguns pontos. Eu vou lhe dizer como funciona o hospital adventista. Eu conversei essa semana com o pastor Walter Tamandaré, que é o capelão do hospital adventista. Perguntei, pastor, como funciona o sábado no hospital adventista? Ele me disse, primeiro, tudo é fechado, a administração é fechada, o escritório é fechado,
fica aberto apenas o pronto-socorro, que é a emergência. Os funcionários são reduzidos pela metade. Enquanto um grupo sai para poder ir à sua igreja, um outro grupo tem que ficar aqui para poder fazer as visitas nos leitos, nos quartos. Outro detalhe, no Hospital Adventista, no dia de sábado, existem 2 cultos. Um culto 8 horas da manhã e um culto 11h30 da manhã, que é realizado pelo capelão, ou quando ele não está, ele escolhe alguém para poder fazer o culto. Então não pense você que dá na mesma trabalhar num hospital secular e trabalhar num hospital adventista. Outro ponto interessante que ele fez questão de frisar: no dia de sábado, os enfermeiros, eles passam nos quartos, lendo a Bíblia e fazendo uma oração com todos os doentes. É bem diferente. É bem diferente. Eu pergunto para você, você que não trabalha num hospital adventista ou num hospital secular, o seu sábado é assim? Ou o seu sábado é uma correria? Ou o seu sábado é um estresse? Aí você pode me dizer, pastor, mas nem todo mundo vai conseguir trabalhar no hospital adventista. Concordo contigo, não há lugar para todos trabalharem. Contudo, você é responsável pelas suas ações. Você precisa limitar o que você vai e o que você não vai fazer no dia de sábado. Caso você veja que mesmo na área da saúde, isso está atrapalhando a sua adoração, mude de área, mude de trabalho. E é isto que este material apresenta. O que eu estou falando para você não são opiniões pessoais minhas. É o que pensa a igreja adventista do 7º dia. Meu medo, volto a dizer, é que você esteja se iludindo, pensando que você está guardando o sábado, e não está guardando coisa nenhuma. É preciso rever este conceito. Amigos, há um detalhe interessante nessa questão. O pecado ele pode ser uma coisa muito pessoal. 2 pessoas podem praticar a mesma ação. Uma está pecando e a outra não. E elas podem estar juntas, porque Deus ele vai analisar o desejo do coração. Há um indivíduo está ali na área da saúde trabalhando no sábado. Deus vai ler se ele está ali porque ele gosta de cuidar das pessoas, porque ele ama as pessoas, porque ele está dando o seu melhor pelas pessoas, está preocupado não só com a sua saúde física, mas está preocupado também com a sua saúde espiritual, ou se simplesmente o indivíduo está ali porque ele tem que ganhar o seu. Isto é uma questão pessoal. A igreja não disciplina e nem remove ninguém por causa disto, porque é uma questão de consciência. Mas como pastor eu lhe digo, Deus espera muito mais de nós em relação à guarda do sábado. Amigos, o sábado é uma bênção. Eu gostaria de ler o último texto desta manhã, e assim nós vamos terminar o culto. Isaías capítulo 58, no versículo 12, nós já lemos o versículo 13 e 14. No capítulo 12, no versículo 12, Jesus ele diz assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantará os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas. O texto continua, mas eu gostaria de terminar com esta frase. O povo de Deus, isto é a introdução para Deus ele começar a falar sobre a guarda do sábado. Ele diz de que o seu povo seria considerado como um reparador de brechas, um reconstrutor dos muros. Em outras palavras, Deus está dizendo que nos últimos dias ele iria suscitar um povo que fizesse a diferença no mundo. Amigos, nós somos conhecidos como a igreja adventista do 7º dia, porque cremos na guarda do sábado. Contudo, a minha dúvida é esta que eu já lhes mencionei. Será que estamos guardando o sábado da maneira correta? Infelizmente o tempo ele não dá para poder dizer todas as diretrizes que a igreja ela apresenta em relação à guarda do sábado. Mas eu desafio você a ir atrás. Eu desafio você a estudar um pouco mais, porque é a sua vida que está em jogo. Meu maior medo é no dia quando Jesus Cristo voltar a esta terra, e olhar para um lado, olhar para o outro, e prontamente nós levantarmos e dizer: Senhor Jesus, aqui eu estou. E Ele perguntar: quem é você? Eu nunca vos conheci. Afastai-vos de mim. Senhor, mas eu fiz isto, eu fiz aquilo outro, eu guardei o sábado. E o Senhor vai então perguntar: que sábado que você guardou? Me diga apenas o único sábado que você separou para a minha adoração, para abençoar outras pessoas, para receber a santificação e para poder ter uma renovação na sua vida espiritual. Me diga quando isso aconteceu. O meu medo é que muitos de nós sejamos encontrados em falta. Existe uma bênção especial no sábado.
Deixar de guardar o sábado é deixar de receber as bênçãos de Deus. Tudo que nós mais queremos é que Deus nos abençoe. E sempre a gente ora dizendo: Senhor Deus, me abençoe. Realmente isso está certo. Mas o dia que Deus ele escolheu para nos abençoar é o dia de sábado. É o momento em que você entra aqui e você é conectado com as bênçãos de Deus. Então você acaba recebendo essas bênçãos. Deixar de guardar o sábado é deixar de receber as bênçãos de Deus. Ao apresentar isto, o meu desejo é que você receba essas bênçãos de Deus. Mas para receber as bênçãos de Deus, você precisa fazer a sua parte. Que nesta manhã você entenda de que Deus ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Que Deus te chamou para te abençoar. E o dia que Ele escolheu é o sábado. Não deixe que nada, nem ninguém, nem o desejo de ganhar mais, nem o desejo de coisas terrenas atrapalhe você de acumular tesouros no reino dos céus. Amigo, se for para você viver como miserável, como mendigo nesta terra, desempregado, viva, mas garanta a sua salvação. É muito melhor do que você ter muito dinheiro, ganhar muita coisa, morar num castelo, ter um carro conversível e ao final ir para o inferno. É preferível que você viva com pouco, mas viva com dignidade e exalte o nome de Deus. Que Deus abençoe você ricamente. Amém. Amém. Só um de despedida, só um de despedida.